falou um pouquinho sobre as protozooses, que são aquelas infecções por micro-organismos unicelulares parasitas, e falamos um pouquinho sobre o nitrimidazol, o metronidazol. Bom, então a gente tem o padrão do metronidazol, onde o metronidazol ele serve para tratar tanto a tricomonas vaginalis, como a giardíase, como a amebíase. Então, a gente terminou a aula falando que ia falar sobre o tratamento da leishmaniose. A leishmaniose, como eu já disse, ela tem regiões que são endêmicas. Então, teoricamente, São Paulo não tem paciente de leishmaniose. Então, se vocês forem trabalhar nas unidades básicas de saúde, raramente vocês vão receber paciente com receita para tratamento de leishmaniose. Mas, de vez em quando, a gente recebe alguns pacientes importados, que eles vêm de fora, vêm fazer tratamento aqui. O hospital de referência para tratamento dessas doenças, ditas doenças tropicais, é o Emílio Ribas. Então, quando vocês não souberem o que fazer, liguem para o Emílio Ribas. Às vezes, eles fornecem até o medicamento para poder ser dispensado nas unidades. O medicamento que a gente tem de referência para tratar leishmaniose padronizado pelo SUS são os antimoniais. A gente tem o antimoniato de meglumina. Ele é injetável e o tratamento para leishmaniose cutânea é em média 20 dias e para leishmaniose mucosa ou visceral 28 dias. O mecanismo de ação dele ele vai agir no metabolismo do parasita. A gente tem como alternativa ao tratamento dos antimoniais, a gente tem a anfotericina B. A anfotericina B a gente já viu antes, normalmente ela é padrão e a gente tem ela usado como antifúngico, ela é do antifúngico dos grupos dos polienos e inibe a formação da parede celular do fungo, então também vai agir aqui na parede na membrana e age na membrana, na parede não, elas agem na membrana do fungo e também vai agir aqui na membrana do parasita. Ele é tóxico, a gente viu isso anteriormente também, extremamente tóxico, tem bastante efeitos colaterais e tem pacientes que não suportam o tratamento. O tratamento também é um tratamento longo e como opção a anfotericina B, a gente tem aquelas anfotericinas B lipossomais, aquela que vem dissolvida em gorduras. Elas têm uma menor toxicidade, mas elas têm um alto custo, chega a ficar em média $2.800 o tratamento. E é intravenoso. Então, todos os tratamentos que a gente tem para leishmaniose são de difícil administração, porque eles são todos injetáveis, eles são um tratamento longo, caro e que pode causar resistência. É difícil tratar a leishmaniose, por isso a preocupação sobre a epidemia dela chegar um pouco mais próximo e atingir a população. Uma outra protozoose também que a gente trata é a toxoplasmose. A toxoplasmose, o tratamento, a gente também já falou numa aula anterior, a gente faz com uma associação entre as sulfonamidas e a pirimetamina. E as trimetroprimas, no caso aqui, a pirimetamina. Então, o tratamento é feito com sulfadiazina, mais pirimetamina. Como a associação da sulfadiazina com parametamina causa uma deficiência de folato, a gente tem que repor esse folato e a gente só pode repor ele com ácido folínico. Lembrando novamente que não posso substituir pelo ácido fólico, porque senão inativa a ação da sulfa. Tá? Então, o tratamento da toxoplasmose é feito com esta associação, basicamente. Sulfadiazina, pirimetamina mais ácido folínico. Gestante não pode usar sulfas, então, como a gestante não pode usar sulfa, no tratamento para gestante, como opção, a gente tem a espiramicina, que se vocês não tiverem ela nas unidades básicas de saúde, você pode encaminhar este paciente para o Centro de Referência em DST-AIDS. Por que para o Centro de Referência em DST-AIDS? A toxoplasmose, ela é preocupante entre a população de baixa imunidade. Então, lá nas unidades
de atendimento, de tratamento de DST/AIDS, eles estão mais habituados a tratar e eles têm os medicamentos. A gente tem outras opções, como a clindamicina, e atualmente o pessoal tem usado também a azitromicina. Então, a toxoplasmose, assim como as infecções fúngicas sistêmicas, elas estão muito relacionadas, ela está muito relacionada o aparecimento do sintoma a uma imunodepressão. Então, por isso que eu falei dos serviços do atendimento do portador de HIV. E também ela é uma preocupação em gestante, porque além de passar para a criança, e a criança já nasce com toxoplasmose, ainda ela pode provocar várias, até problema de malformação durante a gestação. Então, são dois pacientes que a gente se preocupa muito com a toxoplasmose: é o portador de HIV e a grávida. No portador de HIV, ela é responsável por muitos casos de cegueira por toxoplasma, porque ele pode se alojar nos olhos e causar cegueira. Outra protozoose é a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, como a gente já disse aqui. O Trypanosoma cruzi, ele é um parasita, um vetor é o bicho barbeiro. Então o bicho barbeiro vem, suga o nosso sangue, lá ele deixa as fezes dele, e nas fezes dele é onde tem o parasita. A gente acaba coçando e colocando ela para dentro. Além dessa forma de transmissão, a gente tem então as formas de transmissão sanguínea, como por exemplo na transfusão. A gente pode ter, e também hoje se fala, acho que eu já disse anteriormente, que pode até ser transmitido por via sexual. Essa doença, a doença de Chagas, ela costuma ter um período de latência muito grande, de 15 a 20 anos, e durante esse tempo o tripanossoma ele fica tranquilo lá no nosso organismo e de repente ele começa a apresentar sintoma, e aí você tem o que a gente chama da sequela da doença. Então essa sequela ela pode ser a nível cardíaco, e aí a gente vai ter a sequela cardíaca com todos aqueles distúrbios de uma insuficiência cardíaca congestiva, como a gente pode ter também uma sequela intestinal, e aí a gente vai ter os problemas intestinais. Normalmente, a gente usa muito pouco medicamento para tratar doença de Chagas, não porque ela não seja importante. E até por conta de que eu falei que a gente não tem muitas pesquisas para essas doenças, porque são doenças ditas de exclusão. Então, são doenças que têm pouco investimento da indústria farmacêutica. E também porque no caso do tripanossoma, da doença de Chagas, o ideal seria a gente tratar no início da infecção. E no início da infecção, na maioria das vezes, a gente não sabe que tem. Tá? Então, por isso que ela é pouco tratável. A gente tem um medicamento que é padronizado pelo SUS, que é o benznidazol, é do grupo lá também dos nitronidazóis. A gente, que é o Roxagão, o nome comercial, e o modo de ação dele ainda não está completamente claro, parece que ele inibe a síntese de RNA e de proteína. Ele é parcialmente efetivo na fase aguda, mas na fase crônica, como eu disse, ele não tem ele não tem efeito. Então, quando você descobre na fase aguda, o que é raro, você faz o tratamento prolongado com benzinidazol e o tratamento até 60 dias. O tratamento na fase crônica é sintomático, quando você não, só percebe depois, e depende da complicação. Se for cardíaca, você vai usar todos aqueles tratamentos para cardiovasculares. Se for digestiva, você vai começar usando, porque como ele destrói a musculatura intestinal, então você perde os movimentos, uma parte dos movimentos, e não consegue evacuar e vai se acumulando fezes no intestino, tá? Então, de início, você vai usar laxante, você pode utilizar lavagem intestinal e podendo, em alguns casos, o pessoal numa fase mais avançada, o pessoal trata com cirurgia, tá? Então, não tem assim, o único medicamento que tem padronizado pelo SUS é o benznidazol, que também só é eficaz na fase aguda da doença.
Bom, o tratamento da malária é um pouquinho mais discutível. A malária é transmitida por 4 tipos de parasita. Então, a gente tem o mais comum é o parasita malari, por isso que a gente chama de malária. E a gente tem essa protozoose há muito tempo. E é aquele problema que eu falei da gente invadir o espaço do mosquito, invadir o espaço do parasita, que é a parte florestal. Então, ele é mais frequente onde a gente tem uma área florestal grande, é transmitido por um mosquito chamado mosquito anófeles, né? O parasita vem no mosquito e o mosquito acaba passando de pessoa para pessoa. Então, o tratamento mais antigo é derivado de uma planta chamada cinchona, e dessa planta se extraía a quina. Daí vem a quinina, a mefloquina, todos os derivados, cloroquina, a hidroxicloroquina, que o presidente tanto gosta, e todos esses medicamentos à base de quina. Deram origem a todos esses medicamentos à base de quina. O mecanismo de ação dele é em cima da nossa hemoglobina, tá? Então ele vai destruir produtos da hemoglobina e vai destruir aí, nesse caso, o verme. A gente tem um outro medicamento chamado artemisina, que vai agir no metabolismo das proteínas do protozoário, e a gente pode usar também alguns antibióticos, que é aqueles antibióticos que inibem a síntese de proteínas, como a tetraciclina, ou a doxiciclina, que é derivada da tetraciclina, e a clindamicina, que a gente também já falou anteriormente. O tratamento vai depender também se o parasita ele está nos tecidos ou se ele está no sangue, na corrente sanguínea, tá? Então, a primaquina, ela inibe a respiração mitocondrial do parasita e também ele age no gametócito, que é aquela fase de óvulo da malária. Bom, então a gente tem os medicamentos para o tratamento da malária, a cloroquina, basicamente a gente usa esses, são os padronizados na rede, e assim, como a gente tem muito caso de resistência aos medicamentos para malária, a gente tem outros medicamentos para poder ter opções de se fazer associações, por isso que a gente tem outros fármacos. Esses medicamentos da malária, como a cloroquina e como a hidroxicloroquina, que está sendo discutido e já saiu praticamente, descobriram que eles não têm ação sobre o vírus lá, o coronavírus, ele também já foi bastante pesquisado no tratamento da Zika vírus. Tá? Então, já tem uma pesquisa anterior sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como antiviral já no tratamento do Zika vírus. E agora se discutiu a questão que ainda não se fechou ainda, mas provavelmente não tem eficácia terapêutica em cima do coronavírus. Da quina, a gente tem vários medicamentos que a origem é quina e depois eles se diferenciaram. Então, a gente tem um grupo de medicamentos que são antiarrítmicos, que são derivados da quina, então por isso os efeitos colaterais desses fármacos no ritmo cardíaco, nas doenças cardiovasculares, e a gente tem também o fluorquinolonas, que foi um dos últimos grupos de antibióticos que a gente viu, que também são derivados da quina. Mas o que a gente tem de tratamento importante da quina mesmo é o tratamento da malária. Quem trabalha no alto custo aqui em São Paulo, como aqui normalmente a gente não recebe pacientes de malária, mas a gente dispensa cloroquina lá no farmácia alto custo, porque a cloroquina também ela é utilizada em algumas doenças autoimunes, por exemplo, na artrite reumatoide, tá? Então, por isso que vocês vão dispensar cloroquina lá no alto custo. Bom, falando acho que com isso a gente encerra o tratamento dos protozoários, que são os parasitas unicelulares. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parasitas multicelulares.
Tá? Então, a gente tem um grupo grande chamado eumintos, que vocês também conhecem com o nome de vermes, e dentre esses vermes, a gente divide eles em dois grupos. Então, a gente tem os nemateumintos e os plateumintos. Eu brinco mais para facilitar didaticamente, eu sei que vocês não gostam quando eu tenho aluno que torce o nariz, porque eu falo que o nemateuminto, ele é redondinho, então ele lembra macarrão, aquele macarrãozinho que a gente come, aquele macarrão comum, que é o espaguete. E o plateumintos é aquele macarrão achatadinho, então é porque ele é chatinho. Então, um é redondinho, o outro é chatinho. Eu nunca lembro o nome daquele macarrão que a gente compra lá, que vem a massa chatinho lá. Bom, então, os nemateumintos redondinho e esse aqui chatinho. Os nemateumintos a gente chama de nematoda e os plateumintos se dividem em cestoda e trematoda. Os nematodas, que são os nemateumintos, que são os redondinhos, os espaguete, a gente vai encontrar o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, que vocês já devem ter ouvido falar muito. Por quê? Porque ela é muito frequente. Então, metade de todas as parasitoses que a gente tem é por Ascaris lumbricoides. Ah, mas a gente tem um bastante importante também, que é o da coceirinha. Sabe aquela coceirinha agradável? Que o pessoal também fica se esfregando no muro? Que é o Enteróbios verniculares, também conhecido com o nome de oxiurus. Dá uma coceira no reto terrível, tá? Então, é um também que a gente tem bastante. Aí a gente tem ainda as cilostomíase, o ancistossoma duodenário, Necator americano. Existem também aqueles que a gente chama de filárias, que eles atacam a circulação, e a gente tem aqui a Vuretia bancroft, que é responsável, ela dá infecções principalmente nos membros inferiores, na parte circulatória, que causa uma doença que a gente conhece até como elefantíase, porque as pernas elas ficam muito inchadas. E a gente tem o Onchocerca volvulus, que causa uma doença chamada cegueira dos rios, tá? Porque também é por filárias e ataca os olhos, e pode dar cegueira. Mas, no geral, o que a gente tem de mais comum é a Ascaris, o Oxiurus, e a gente pode ter ancilostomias aqui, dessa classe de nemateumintos. Na classe cestoda, a gente tem de importante as tênias. Então, a teníase, aquela doença que a gente pode pegar, a teníase que o pessoal chama solitária, que a gente brinca que é muito bem acompanhada, é a teníase. E a teníase, a gente pode se contaminar através do porco ou do boi. Então, a gente tem a Solium, que é a teníase, que é do porco, que é parasito porco, e a gente tem a saginata, que parasita o boi. E a gente tem um outro verme, um outro grupo chamado trematoda, que é o Schistossoma mansoni, que é o causador da... Opa, vamos voltar aqui. Que é o causador da esquistossomose, que também a gente tem algumas regiões. Do esquistossomose, ele tem no meio do caminho dele um vetor, que é o caramujo, tá? E ele ataca muito o fígado também, então pode aumentar a região abdominal, apesar que o que a gente conhece como amarelão é o ancilostoma brasiliense, que causa a barriga grande também. Então, esses são parasitas, a maioria deles são parasitas intestinais, sendo que a tênia do porco, ela pode dar o que a gente chama de cistercercose, que são os ovos da tênia, que formam cistos, e aí ele anda, ele caminha e ele fica em regiões
que não só no intestino, o verme fica no intestino, coladinho lá, cresce, fica enorme, mas os ovos eles podem caminhar e aí ele pode parar nas regiões mais complicadas. E o que a gente tem de mais grave é a neurocistercercose, que é quando este cisto ele para no sistema nervoso central e o tratamento, normalmente, o melhor tratamento ainda é o cirúrgico, se tiver como tratar, ou se não, sintomático, vai tratar os sintomas provocados pela presença dos cistos no sistema nervoso central. Bom, os alvos dos antiomíticos, a maioria deles vai ter um desses três alvos. Ou ele vai causar a paralisia do verme, ou ele vai lesar a cutícula do verme, ou ele vai interferir no metabolismo do verme, tá? Então, um desses três mecanismos de ação é que a gente vai encontrar em todos nos antiomíticos que a gente vai ver agora. Então, ou ele vai dar paralisia, ou vai lesar a cutícula, ou interferir no metabolismo do verme. Eu vou falar aqui de um grupo de fármacos que vocês vão encontrar muito e que é hoje a referência no tratamento das verminoses, que são os benzimidazóis. E dentro desses benzimidazóis a gente tem o mebendazol, o tiabendazol e o albendazol. Ah, professora, então esse eu já vi, claro que já viu. O mecanismo de ação dele, como eu falei, eles vão agir no metabolismo do verme, então é um daqueles três. Ou eles causam paralisia, ou eles interferem no metabolismo, ou lesa a cutícula. No caso do mebendazol, do tiabendazol e do albendazol, eles vão interferir na captação de glicose diferente de um microtúbulos. Então, eles vão agir no metabolismo do verme. Eles são pouco absorvidos, excesso em regiões com refeições muito gordurosas. O mebendazol é em torno de 2% a absorção e o albendazol é o dobro, é 4%. A administração é por via oral e os efeitos indesejáveis, como eles são muito poucos absorvidos, eles são bem tranquilos, são os distúrbios gastrointestinais. E o que muda entre o mebendazol, o albendazol e o tiabendazol são as características farmacocinéticas. O mebendazol é de uso oral, você usa de 12 em 12 horas durante 3 dias e tem que repetir depois de 15 dias. Por quê? Ele só mata vermes adultos. Então, eu uso hoje esses 3 dias para matar os vermes adultos, mas tem os ovos lá, e aqueles ovos daqui a 15 dias vão ser vermes adultos. Por isso que sempre a gente precisa repetir a dose depois de 15 dias. O albendazol é de dose única, então eu uso também hoje e vou utilizar de novo daqui a 15 dias, porque também só mata vermes adultos. A dose adulto e infantil é a mesma, se vocês forem perceber lá, você tem comprimidos de 100 mg e você tem solução, suspensão oral, 100 miligramas cada 5 ml, que a gente acaba dando 5 ml para a criança também. Então, por que a dose adulta e a infantil é a mesma? Porque a ação é local e não sistêmica. Eu não tenho absorção, então não tem por que eu variar a dose entre o adulto e a criança, porque o meu objetivo é matar o verme, não matar o indivíduo. Então, tanto faz. O verme é o mesmo, seja ele na criança ou no adulto. A dose é para matar o verme. A ação é local e não sistêmica. O tiabendazol é o fármaco de escolha no tratamento do bicho geográfico, que é aquela larva migrans cutânea. O parasita é o Ancylostoma brasiliense, que normalmente está presente nas fezes de cães e gatos, e aí, dependendo da região onde a gente vai, na praia, nas praças, e aí esse parasita que está lá nas fezes de cães e gatos, ele penetra na nossa pele e forma o que a gente chama de um mapinha. Por isso que a gente fala, ele segue o caminho do mapa. E o fármaco de escolha para tratar, por isso a gente chama de bicho geográfico. O fármaco de escolha para tratar é o tiabendazol. Então, para o tratamento de nematóides, que são os vermes redondinhos, a gente usa
gente usa os benzimidazóis. Agora, às vezes, esses vermes, eles saem do aparelho digestivo e vão para outros órgãos. E aí, o mebendazol, o albendazol, ele não atinge. Então, a gente, quando precisa de tratar parasitose extraintestinais, a gente associa o metronidazol, que é aquele nitrimidazol que a gente já viu anteriormente. Então, é muito frequente, muito frequente, você vê o pessoal que passa na receita com o médico na unidade básica de saúde, sair com uma receita de mebendazol e mais metronidazol. Então, mebendazol seria para garantir as parasitoses intestinais e o metronidazol se tiver parasitose extraintestinal, fora do intestino, tá? Então, ele faz parte também do kit tratamento dos vermes, o metronidazol e os benzimidazóis, como albendazol e mebendazol. Professora, por que tem albendazol e mebendazol nas unidades básicas de saúde? Como o albendazol é absorvido e eles são tóxicos, ele é mais absorvido que o mebendazol, ele é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Então, se a criança tiver menor que 2 anos, a prescrição é de mebendazol e não de albendazol. Ivermectina. Ivermectina também foi um fármaco que o pessoal estudou para o tratamento do coronavírus, mas não é o nosso caso aqui, nós vamos falar de antiparasitário. Então, ele é o tratamento de escolha das filarioses, que, como eu já disse, a gente tem aquela doença chamada elefantíase, que é transmitida por um parasita chamado Wuchereria bancroft, e a gente tem a cegueira dos rios, que é a Onchocerca volvulus. Na verdade, quando ele foi desenvolvido, era para tratar essa cegueira dos rios. A gente não tem aqui no Brasil regiões endêmicas de cegueira dos rios. O mecanismo de ação, ele vai agir no receptor GABA, bloqueando a transmissão neuromuscular e causando paralisia do verme, lembra? Ou eles interferem no metabolismo, ou eles causam paralisia do verme, ou eles lesam a cutícula. No caso dos benzimidazóis, causa interfere no metabolismo. No caso do ivermectina, ele vai causar paralisia do verme. Ele é contraindicado em pacientes que usam barbitúricos e benzodiazepínicos, porque esses fármacos também agem no receptor GABA, e aí, se tiver absorção, esse tem absorção, né? Eles podem potencializar a toxicidade desses fármacos, e ele também é contraindicado na gravidez. A gente tem usado a ivermectina de forma indiscriminada no tratamento e profilaxia do piolho, né, da pediculose. Então, imagina, vocês vão usar um medicamento que vai ser absorvido pela via oral e vai fazer efeito lá naquele piolho que está no seu cabelo. Então, você usa uma dose extremamente tóxica para ele poder chegar lá e fazer o que tem que fazer. Então, gente, não tem indicação, não deveria ser usado, principalmente na pediatria, a ivermectina para tratar pediculose, para tratar piolho ou escabiose e sarna. Na rede da prefeitura, a gente tem um fármaco padronizado para o tratamento da pediculose e também escabiose, que é a permetrina. A gente tem 2 doses de permetrina, uma para tratar pediculose e uma para tratar escabiose. Ela é de uso tópico e, claro, vai ter bem menos toxicidade do que a ivermectina. Nos hospitais, vocês vão encontrar a ivermectina. Por quê? A gente usa no tratamento das miíase. Miíase é aquelas larvas de moscas que às vezes o paciente que tem dificuldade na higienização, morador de rua, ele chega nos hospitais com essa miíase e a gente precisa de um medicamento para tratar. Então, para tratar miíase, a gente usa a ivermectina, mas ela não deveria ser usada de jeito nenhum no tratamento e profilaxia do piolho. Para isso, a gente tem outras coisas bem menos tóxicas. Outros fármacos que a gente usa para tratar nematóides é o levamisol, já se usou bastante antigamente, que era o ascaridil. Ele é específico para tratar ascaris, mas a ascaris é uma grande
parcela das verminoses. A gente tem a piperazina, que a gente chamava de licor de cacau, que é o xarope de piperazina. Ele serve para, porque ele, como ele é absorvido, ele servia para tratar o que a gente chama de bolo de ascaris. É quando a ascaris vai para outras regiões e acaba comprimindo, principalmente a parte respiratória. E a gente tem o Pirantel, que é um medicamento que o pessoal fala que é específico para oxiúros. Mas assim, dentro das nossas unidades públicas, o que a gente tem de padrão é o mebendazol e o metronidazol, e eles têm um amplo espectro de ação, eles vão agir em vários desses vermes, então é isso que a gente tem de padrão nas nossas unidades básicas de saúde para atender os pacientes com as verminoses espaguete, com as verminoses nematóides. Os fármacos para o tratamento de trematóides são os vermes chatos, que a professora falou aqui, um deles é o Schistosoma mansoni, que é o que causa esquistossomose. E também eles falam que o praziquantel ele é eficaz no tratamento de cistercercose, mas é muito difícil tratar cistercercose. Os cistos, ele cria uma barreira de proteção onde o medicamento tem dificuldade de entrar dentro para poder matar o parasita que está dentro desse cisto. Mecanismo de ação desse praziquantel aumenta a permeabilidade da membrana ao cálcio, então vai causar o quê? Paralisia do verme. É contraindicado na gravidez. Antigamente a gente tinha e trabalhava com a oxaminiquina, que é um medicamento chamado Mancil. Eu não sei qual que está padronizado na rede. Também a gente não tem, a gente aqui em São Paulo, a gente não tem muito paciente que venha com receita desses medicamentos para tratar Schistosoma mansoni, porque a gente não é região endêmica, mas a gente tem uma região endêmica aqui, que é ali perto de Taubaté, que até tem um personagem lá do do autor lá infantil que trata dessa parasitose lá na região ali de Taubaté. Então pode ser que a gente receba alguns pacientes importados, que a professora fala, que vem de fora para fazer tratamento em São Paulo, e aí ele vem com a receita ou pega uma receita aqui. Então eu não sei na prática qual que está padronizado, porque hoje eles já substituíram a oxaminiquina pelo praziquantel, que ele é mais eficaz e, além de tudo, ele também é usado por tratamento da cistercercose. Agora, para o tratamento do cestódio, porque nem sempre os outros medicamentos para verme pega, a gente tem a niclosamida. A niclosamida é o tratamento de escolha para tenias, e lembra que a tênia é o mesmo que dá a cistercercose, mas esse aqui só trata o verme adulto, tá? Então é só a teníase. Não tem efeito nem sobre os ovos e nem sobre as larvas. E a gente utiliza em associação com purgativo, tipo um óleo mineral, alguma coisa, 2 horas mais tarde, porque eles vêm em glote, e aí quando esse medicamento, a niclosamida, ele vai afetar, ele vai lesar a cutícula do verme, então vai soltar aquelas glotes. Então aquelas glotes, elas estão cheias de ovos, e esses fármacos, eles não agem sobre os ovos. Então, para evitar contaminação do intestino com mais um monte de ovos, o que a gente faz? A gente dá o purgativo, que é para poder eliminar as glotes e não ficar lá criando mais verme, tá? Então, associa com laxativo, por exemplo, o mais frequente que o pessoal usa é o óleo mineral, 2 horas depois do medicamento lá para matar o verme. Bom, então aqui só tem um resuminho. Para tratar nematóide a gente usa mebendazol ou albendazol. Para tratar teníase a gente usa niclosamida, e para tratar xistossoma a gente usa praziquantel ou oxamiquina. Os antiprotozoários, a tricomonas,
amebias e giardias, e a gente trata com nitrimidazóis, metronidazol, sequinidazol. A leishmania a gente trata com antimoniato de meglumina ou anfotericina B, e a toxoplasmose com sulfadiazina mais pirimetamina, e a gente precisa do ácido folínico porque eles são antifolatos. Para tratar a malária, quinina, cloroquina, primaquina, que inibe, que vai agir lá no sangue, nos produtos sanguíneos, e a gente pode usar a artemisina, que vai explodir o parasita. E a gente tem o Trypanosoma cruzi, que a gente normalmente vai usar o benzinidazol. É raro porque tem que ser na fase logo no início da infecção, e normalmente a gente não consegue pegar logo no início da infecção. A gente pode também estar utilizando a primaquina, que é um derivado da quinina, ou o nifurtimox, mas o de referência do SUS é o benzinidazol, tá? Então, com isso, a gente termina a aula sobre antiparasitários, aquela que a professora reclamou que ela não gostava de dar, mas aqui está a aula nossa.